Pessoal, nessa videoaula nós iremos falar sobre grandezas elétricas, tá? Vai ser uma aula bem curtinha, mas de fundamental importância, tudo bem? Letra, descrição, né? Vamos começar pelo W. O W, em qualquer relatório que você vê, relação de cargas, placa dos equipamentos que tiver um W maiúsculo, né, no que se diz respeito à potência elétrica, ele significa watts ou watts, como os caras chiques lá do YouTube falam, watts. Eu falo watts. O outro é o A maiúsculo, pode ser também o I maiúsculo, que quer dizer ampere. Né, muitos falam de amperes, mas já me disseram que amperes é errado porque é uma palavra inglesa e você não pode falar no plural aqui no português, tipo 10 amperes. Você tem que falar ampere, pura e simplesmente independente da quantidade. Pode ser chamada também de corrente. Uma outra coisa também que eu acho bobagem, mas o pessoal ignora bastante, é você falar amperagem. Tá? Uma coisa é fato, jamais fale positivo e negativo quando o assunto é tensão alternada. Nunca fale isso em lugar nenhum. Muito menos nos grupos de elétrica, que aí você vai tomar pedrada dos caras, tá bom? Então, evite amperagem e evite positivo e negativo. Nem alternada, em corrente alternada, existe neutro e fase. Positivo e negativo é em corrente contínua, tá bom? Contínua. Bateria, não só bateria, existe... Por exemplo, os trólebus, né? Aqueles ônibus que andam nos centros urbanos com aquelas duas hastes lá nos cabos de aço, ali é só uma fase, que é um positivo e um negativo, né? Que é só uma fase, é corrente contínua os motores daqueles ônibus ali, tá bom? Então não quer dizer que corrente contínua é só bateria de carro, 12 volts, pilha, não. Existe também corrente contínua ou tensão contínua, né, de valores altíssimos, tá? 3,8, o metrô, por exemplo, os trens elétricos, enfim. Tá? Então pode ser ampere ou corrente, dá no mesmo. Tá? Qual que é a capacidade de condução desse cabo? É 10 ampere, né? Ou a corrente dele é equivalente a 10 ampere. Enfim, corrente é algo que corre, então ele suporta transportar, né, equivalente a X ampere, tá? É a corrente, dá no mesmo. E temos o V maiúsculo ou U maiúsculo, que significa volts ou tensão também, tá? Não estaria errado se falar tensão. Volts ou tensão, beleza? Uma outra, os quem trabalha com eletrônica, né, se você trabalha com eletrônica ou pretende trabalhar, muito raramente, você vai ouvir falar em números inteiros, tipo 3 ampere, 4, 5, 10 amperes em placas eletrônicas não existe, a não ser alimentação. Mas depois você vai, no máximo, ouvir falar de 1 ampere para baixo. Aí já entra, né, os submúltiplos, que seria o mais comum de todos eles, né, é o mili. Isso aqui, ó. Mili, tá? Miliwatts, miliampere, milivolts. E quanto que é esse mili em relação a 1 ampere? 1 watts é igual a 1000 miliwatts. Ou seja, se algum dia você vê essa expressão aqui, 800 miliwatts, e você ficar perdido, por quanto que é 800 miliwatts em relação a 1 watt? É muito simples, você lembra de dividir aqui, ó. Você divide qualquer uma dessas unidades. Uma. Divide por 1000 e multiplica pela quantidade que for, né? No seu caso em específico. Por exemplo, se você está com dúvida de 800 watts, você pega 1 watt, divide por 1000 e multiplica por 800. Então você vai ter uma noção de 800 miliwatts em relação a 1 watt, entendeu? Faz isso em todas as outras grandezas. Então, recapitulando, falou de potência elétrica, potência ativa, é o watts.
tá? Você vai lá, ó, lâmpada, tantos watts. Furadeira, essa furadeira é 700 watts. Motor, motor é CV. Aí, o que é CV? Cavalo a vapor. Aí você tem que transformar para watts quando você quer fazer potência, tipo, dimensionamento de um circuito, por exemplo. Tá? A gente pode ver isso, aliás, a gente vê isso nas aulas de comandos elétricos, tá bom? Não adianta, não precisa repetir aqui. Nas aulas de comandos elétricos você vê essa parte aí sobre motores, que é CV ou HP, tá bom? Mas não vamos repetir aqui porque tem lá o conteúdo, não adianta repetir aqui.